Fala, Tapiros, beleza? Você conhece alguém que é vegano ou vegetariano? Você sabe se essa pessoa tem alguma deficiência em algum nutriente no organismo? Então, se você quer saber mais sobre isso, fique acompanhando a nossa aula que eu vou te explicar. Quanto tempo você consegue viver sem água? Então, o ser humano consegue sobreviver sem água em cerca assim, de mais ou menos 3 dias. Lembrando, quando a gente fala água, a gente está falando dos líquidos também, ok? Mas de alimentos, o ser humano consegue sobreviver em média cerca de mais de 50 dias. Então, fica a dica: beba água. Essa é a nossa primeira aula, aula de composição química celular 1. Então a gente vai falar sobre aí água e sais minerais. Eu sou o professor Richard, de Biologia, faço parte da plataforma do Exenem e convido a você a fazer parte desse time também e ser um ex-aluno. Então, nossa primeira aula a gente vai falar sobre substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas elas são classificadas como substâncias que contêm dois ou mais átomos. A gente tem dois grandes grupos, que é a água e os sais minerais. A água, ela, por exemplo, ela vai ter o quê? Três átomos, uma molécula com três átomos, H2O. E já o sal mineral, a gente tem um exemplo, o NaCl. O NaCl é uma molécula composta de dois átomos, ok? Funções da água. Então, a água vai desempenhar diferentes funções. Por exemplo, quando a gente fala que ela apresenta função de transporte, ela auxilia lá, por exemplo, no nosso sangue, a transportar nutrientes, a transportar oxigênio. O nosso plasma do sangue tem essa função. Ela também pode participar como solvente, tem uma função de solvente. Então, de o quê? Diluir substâncias, lembrando, substâncias polares, hidrofílicas. Ela participa da regulação da temperatura corporal. O organismo tende a diminuir essa temperatura, eliminando esse calor na forma de suor. Então, acaba eliminando o calor na transpiração, na forma de suor. Lubrificação das articulações. As articulações, elas são compostas de líquidos dentro delas. Por exemplo, as cartilagens. Se há uma desidratação das cartilagens, acaba ocasionando uma abrasão entre os ossos, fazendo com que haja um desgaste aí nesse osso que foi abrasado. Coesão das moléculas. Então, a água ela tende a apresentar uma coesão. O que significa essa coesão? Significa que a água ela tem uma força que tende a atrair as moléculas de água para a próxima. Por exemplo, se você pingar aquela gotinha de água perto de uma poça de água ou de um líquido ali, de uma água que esteja próxima ali, ela tende a ser atraída. Se você pingar bem próximo, ela tende a se juntar. Então, essa força é uma força de coesão. A tensão é ocasionada pela força de coesão. Então, quanto maior a coesão, a gente vai ter uma certa tensão ali, a gente vai ter uma tensão superficial. Essa tensão superficial forma uma película sobre a água, que possibilita, por exemplo, que os animais consigam pousar sobre ela. Por exemplo, alguns insetos. A gente tem como exemplo também algumas aranhas, alguns aracnídeos, alguns répteis que caminham, conseguem ter uma caminhada sobre as águas por mais e sem afundar por causa da velocidade, por essa tensão superficial que a água apresenta. Por exemplo, o lagarto Jesus. Adesão. Então, a adesão é a tendência da água se ligar com moléculas polares. Então, a água ela tem uma afinidade por moléculas polares, as moléculas polares atraem a água e a água é atraída por essas moléculas polares. Então, eles têm uma tendência ali de se juntarem, de ficar próximos, ok? Podemos falar também da capilaridade. A capilaridade nada mais é que a força de coesão mais a adesão. Como assim? Por exemplo, a árvore. Aquela água que sobe pela árvore, o xilema, né? Aquela água que sobe da raiz, passa pelo caule, vai para a folha e ela evapora lá por transpiração. Tá lembrando? Planta também transpira. Essa teoria, também chamada teoria de Dickson, faz com que essa água suba. Por que essa água sobe? Porque a água ela tende a se ligar com essas moléculas polares, tá? Lembrando que pode ser superfícies porosas ou não, ou lisas, então ela tende a se ligar
com essas moléculas polares. E quando ela vai se ligando com essas moléculas polares, a tendência é as moléculas de água ficarem próximas, ficarem juntas, já que há uma certa força de coesão nessas moléculas de água, que tendem a aproximar ela cada vez mais. Então, é uma tendência da água subir e uma tendência das moléculas permanecerem juntas, ok? Então, isso ocorre contra a gravidade. Essa teoria chamada teoria de Dickson, vocês vão ver essa teoria mais para frente. Aí, ó, o lagarto Jesus, ele caminhando sobre as águas por causa dessa tensão superficial que a água apresenta, possibilitando com que ele ande sobre as águas aí. A água ela vai apresentar uma certa afinidade por moléculas ou repulsão por moléculas, ou não vai ter uma atração. Então a gente vai chamar essas moléculas de hidrofílicas ou hidrofóbicas. Então, moléculas que vão ter afinidade com a água são chamadas de hidrofílicas, que se ligam com a água, que são polares, são chamadas de hidrofílicas, e moléculas que não são polares são chamadas de hidrofóbicas. Então, são chamadas de moléculas apolares. Exemplos que a gente vai ter aí o sal de cozinha, ele é polar, ele é hidrofílico. E a gente vai ter aí o apolar, que seria o óleo de cozinha, que é hidrofóbico, que não faz ligação com água. Vamos lá. Sua mãe, acredito que a mãe da sua mãe ou a sua mãe já disse com você que ferro é vitamina. Afinal, ferro é ou não é vitamina? Então, já vamos esclarecer agora. Ó. Ferro é um sal mineral. Um sal mineral. Os sais minerais eles estão presentes na dieta dos nutrientes inorgânicos, como o ferro, o enxofre. Geralmente são necessários em quantidades pequenas, cerca de 1 miligrama a 2.500 miligramas por dia. Os minerais eles vão desempenhar diversas funções fisiológicas no organismo. Temos que tomar cuidado que a falta desses sais minerais vão ocasionar aí uma subnutrição, mas também o excesso pode provocar também um desequilíbrio homeostático, um desequilíbrio no organismo aí ocasionado pelo excesso de sal no organismo. Os sais minerais, eles podem ser encontrados de diferentes formas no nosso organismo. Por exemplo, eles podem ser encontrados em estruturas esqueléticas, como os nossos ossos. Eles podem encontrar dissociados, por exemplo, com a separação dos íons, ou podem ser encontrados ionizados, então, com a formação de cargas elétricas. Então, a gente vai ter essas diferentes formas dos sais minerais sendo encontrados no nosso organismo. Por exemplo, aí a gente tem o NaCl, que é dissociado em água e forma-se íons. Então, galera, olha só, olha essa tabela. Essa tabela ela é super importante, porque tem alguns nutrientes aqui que caem constantemente no vestibular. Eles tratam essas moléculas, eles tratam essas substâncias como substâncias importantes porque ela está presente no nosso dia a dia. O Enem gosta muito disso, gosta de cobrar coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, vamos começar falando do cálcio. O cálcio ele vai desempenhar diferentes funções no nosso organismo, como, por exemplo, formação dos ossos e dos dentes. O nosso cálcio ele pode ser retirado do osso quando o seu corpo descalcifica esse osso, então esse osso ele é depositado no sangue, cai na corrente sanguínea e pode ser levado até uma substância necessária. Por exemplo, ele está presente na transmissão do impulso nervoso, ele também está presente na contração muscular. Mas esse osso ele tem a capacidade de se desfazer o cálcio, de desossificar e depois ossificar novamente, ok? Então é um osso que está sempre sendo refeito. Por quê? Para não ficar um osso velho e depois ter algum problema. Então o organismo sempre refaz os nossos ossos aí, ok? E também temos outros, por exemplo, o fósforo, que também participa aí da composição dos ossos e dos dentes, ok? Importante. Temos também o enxofre. O enxofre, ele vai participar aí de alguns aminoácidos. Ele faz pontes de sulfeto quando a gente tem a nossa proteína. Então a proteína, quando ela tem uma conformação quaternária, que vocês vão ver isso mais para frente, ele está presente lá, porque a gente vai ter aí as ligações de sulfeto, tá bom? Então o potássio, ele apresenta aí funções no nosso organismo, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, que é o que? Ocorre fora de um gradiente de concentração. É um transporte entre membrana que ocorre
fora de um gradiente de concentração. Ele sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado, tornando esse meio mais concentrado ainda. Então, essa é uma função do potássio, por exemplo, e do sódio, que a gente acabou de falar. O cloro ele vai participar, por exemplo, da composição do nosso suco gástrico, né? O HCl, ácido clorídrico. Então, participa da digestão de moléculas aí, tá bom? Então, ele participa aí do suco gástrico. O sódio, ele participa da bomba de sódio e potássio, como a gente já falou, e também participa da transmissão do impulso nervoso. O magnésio, ele vai atuar como cofator. Então, ele vai atuar ativando a ação enzimática. Se não tiver magnésio, então, dependendo da ação enzimática, ela não existirá. A enzima ficará inativa. O ferro, ele vai ter função específica no nosso organismo, uma função de transporte, principalmente do gás oxigênio. Ele vai estar associado a uma proteína lá na hemoglobina, então é um grupo M, que é o ferro, com mais a globina, que é uma proteína. E essas duas substâncias vão atuar juntamente no transporte de gases aí pelo nosso sangue. O flúor, ele vai atuar na manutenção dos dentes. Então muitas pessoas podem estar pensando assim: então eu não preciso mais escovar dente. Tapiros, é lógico que precisa, tá bom? Porque senão aquela bactériazinha que está presente na sua região bucal vai desgastar seu dente, que vai gerar aquela cárie se você não escovar seus dentes, se você não cuidar bem dos seus dentes. O iodo também é encontrado no sal iodado. Então, o iodo ele participa lá na tireoide, na glândula tireoide, atuando na formação dos hormônios T3 e T4. E esses hormônios atuam no nosso organismo no metabolismo. Nutrientes essenciais são aqueles nutrientes que a gente não consegue sintetizar a partir de compostos orgânicos simples. A gente tem como exemplo aí as moléculas orgânicas pré-montadas e minerais. São denominados nutrientes essenciais. Deficiências alimentares. A subnutrição é resultada da carência ou deficiência na alimentação de determinados nutrientes. Então, a carência desse nutriente ele pode causar um prejuízo para a saúde do indivíduo, que, por consequência, não desempenhará funções na qual deveria desempenhar. Ela afeta 1 a cada 4 crianças no mundo inteiro. Então, galera, como foi falado no início desse vídeo, eu queria saber se a pessoa que é vegana ou vegetariana tem alguma carência ou deficiência no organismo por falta de determinados nutrientes. Então, a pessoa que ela é vegana ou vegetariana, ela tem que tomar certos cuidados durante a alimentação. Porque, por exemplo, o nutriente, quando a gente está falando do ferro, ele vai ser um nutriente que vai ficar um pouco em falta dependendo da alimentação que essa pessoa vai ter. Por exemplo, como essa pessoa ela não ingere o, como essa pessoa ela não ingere carne vermelha, então ela tem a tendência de não absorver o ferro da maneira que a gente precisa, porque o ferro presente lá na carne vermelha é aquele ferro que é chamado de ferro M. E o ferro que geralmente a gente alimenta, que a gente ingere, então o ferro que a gente ingere durante a nossa alimentação com vegetais é chamado de ferro não M, tá bom? Então, a gente tem que ter certos cuidados. Aí no artigo, o cientista Paul Sharp, nesse artigo da BBC, o cientista Paul Sharp, ele diz que a gente tem que, dependendo da nossa alimentação, a gente tem que ter alguns cuidados para poder absorver o ferro da maneira correta, otimizar a absorção do ferro. Por exemplo, não se deve ingerir café após ingerir algum tipo de alimento rico em ferro, porque isso pode prejudicar a nossa absorção. O ferro, por exemplo, em vegetais folhosos verdes, eles têm bastante ferro não M e também tem a vitamina C. A vitamina C, juntamente com esse ferro não M, ele otimiza o processo de absorção. A vitamina C muda o estado de oxidação do ferro, muda ele de férrico para ferroso. O ferroso, ele é mais absorvido no nosso organismo do que o férrico. Então, a vitamina C, ela otimiza essa absorção do ferro. Então, quando a gente faz ingestão de determinados alimentos ricos em ferro, é interessante associar essa alimentação, por exemplo, um suco de laranja, um suco, algum alimento que é rico em vitamina C, para otimizar essa absorção.
Cuidado, se você for fazer alguns alimentos que são ricos tanto em vitamina C quanto em ferro, que existem esses tipos de alimentos, se você for cozinhar eles tendem a perder essa vitamina C, porque a vitamina C ela é polar, ela faz ligação com água, tá bom? Então ela é hidrossolúvel, então você acaba perdendo parte dessa vitamina C presente no alimento. Então, vegetais folhosos e verdes, é melhor consumi-los crus ou no vapor. O espinafre, ele tem uma substância que é o oxalato. O oxalato, ele retém esse ferro, tá? Ele faz ligação com esse ferro. O fato desse oxalato, ele reter ferro, quando você cozinha o espinafre, esse oxalato, ele é perdido no cozimento. E aí você tem a maior concentração de ferro aí no espinafre. Então, o espinafre é uma exceção. É muito melhor cozinhar o espinafre do que ingerir ele cru ou no vapor. Pães de fermentação natural também contêm ferro. E isso contribui para a absorção. Por quê? Nos pães é encontrada uma substância que é chamada de ácido fítico. E esse ácido fítico ele diminui a absorção do ferro. Então o ferro também está presente nos pães. E quando ele ocorre a fermentação natural nos pães, ele otimiza essa absorção do ferro, já que há aí uma perda desse ácido fítico durante a fermentação. Então é bom aí se alimentar de pães que são fermentados naturalmente. Ex-aluno, então essa foi a nossa aula. Aguardo você nas nossas próximas aulas. Até lá!